Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Nessa série de vídeos que estamos produzindo em 2021, colocamos dois modelos interessantes. Um modelo é esse que vamos fazer agora, mais um para a nossa série, e existe o modelo entrevista, onde entrevistamos sempre um convidado a fim de abordar um assunto específico sobre aporte de capital internacional. Na semana que vem, já vou deixar um spoiler, vamos ter uma entrevista com o Miguel Elias sobre o tema entrada de capital estrangeiro no Brasil e ROF. Muito bom, e na semana que vem, na terça-feira, estará em nosso canal do YouTube. Pois bem, este vídeo vai tratar sobre dois tipos de operações muito interessantes e que muitos clientes me procuram sobre a SBLC, e eu muitas vezes comento que muito mais fácil que buscar uma SBLC é realizar uma operação Private Hard Lender. Então, neste vídeo, vamos tratar do assunto SBLC versus Private Hard Lender. Só para explicar, quando eu falo de uma SBLC, não estou falando simplesmente e puramente da operação, estou falando do instrumento financeiro. Porém, uma SBLC é um instrumento muito específico para uma operação de Corporate Finance. Então, para criar uma conexão direta com o termo, eu não vou utilizar o nome da operação, que é Corporate Finance. Eu vou utilizar o termo SBLC, que é ao qual muitos clientes e consultores me procuram buscando esse tipo de instrumento, e muitas vezes, pela não ter a informação completa ou pela empresa não ter o perfil, eu costumo dizer que muito mais fácil que buscar uma SBLC para uma operação Corporate Finance é melhor que o cliente já busque uma operação Hard Lender. E por que eu digo isso? Porque quando você faz uma operação Hard Lender, você cria toda a estrutura jurídica e de crédito para uma operação com instrumento financeiro. Para nós, empresários brasileiros, é muito mais fácil termos uma operação Hard Lender neste momento e nos prepararmos para uma operação mais sofisticada, como por exemplo a SBLC, com SBLC, para que possamos acessar outras linhas de crédito. Então vamos lá, vamos ver 5 pontos entre as duas e como esses pontos são tratados numa análise de execução da operação. Então o primeiro é a estrutura financeira. Aqui eu coloquei uma coluna onde está a operação com SBLC e uma operação com Private Hard Lender que utiliza especificamente imóveis. Então, na estrutura financeira, uma empresa que busca um instrumento financeiro, uma stand-by, ela precisa ter uma estrutura financeira pujante, muito bem equipada, e recomenda-se que ela tenha um faturamento não inferior a 50 milhões de dólares anuais. Então, por aí já se percebe que muitas empresas que hoje buscam uma SBLC para uma operação de Corporate Finance e que não possuem um faturamento de no mínimo 50 milhões de dólares, nunca terão esse instrumento. Já numa operação Private Hard Lender, o mínimo recomendado é de 24 milhões de reais por ano, o que torna muito mais fácil uma empresa ser elegível a uma operação Hard Lender do que uma operação com stand-by. Então aí já está a primeira diferença entre as duas. Ou seja, na SBLC o cliente precisa ter um faturamento de 50 milhões de dólares recomendado no mínimo, e já no Private Hard Lender, a partir de 24 milhões de reais por ano, ele já tem uma estrutura financeira mínima adequada a esse tipo de operação. Ativos, ou seja, toda operação de crédito ela utiliza colaterais. A stand-by ela também utiliza colaterais, e a Private Hard Lender também. Só que na Private Hard Lender ele utiliza como colateral ativos imobiliários comuns. O que são ativos imobiliários comuns? São ativos imobiliários construídos, não construídos, fazendas produtivas, fazendas não produtivas, estruturas ainda em construção podem ser utilizados, prédios operacionais, não operacionais. Então você tem uma grande diversidade de garantias imobiliárias que podem ser utilizadas. Já numa operação com SBLC, os ativos que fazem lastro a ela têm que ser ativos muito bons. Por exemplo, muita gente me pergunta sobre pedras preciosas, podem ser utilizadas? Podem, mas não é qualquer cliente que tem acesso a pedras preciosas, principalmente com toda a documentação que precisa
para custódia num instrumento desse tipo. Outra coisa, pode ser utilizado os imóveis? Podem, mas os imóveis que podem ser utilizados de lastro numa SBLC são imóveis com alto índice de liquidez. Então não é um imóvel comum, é um imóvel muitas vezes que tem que ter renda, que tem que ser um imóvel que seja construído e em pontos de alta concentração de mercado. Por exemplo, você pode ter uma fazenda num estado distante ou numa cidade distante com 30, 40 mil habitantes ou até menos. Numa operação hard lender ele passa. Já numa operação com stand-by você terá que ter um imóvel em grandes centros urbanos, porque é aí que os bancos aceitam. Outro ponto, restrição. Pode não ser o caso de um ou de outro, mas grande parte das empresas ou possuem algum tipo de restrição cadastral ou não possuem CND, certidão negativa de débitos, ou da empresa ou dos sócios. Numa operação com stand-by, quando o banco analisa para a emissão de uma stand-by, os sócios entram na análise e toda essa parte de certidão também. Então, se o cliente não tem tudo isso em dia, a dificuldade que ele vai ter é de média para alta. Então ele vai ter muita dificuldade para aprovar o perfil de crédito dele numa operação com stand-by se ele tiver algum tipo de restrição no nome dele ou dos sócios. Já numa operação private hard lender, essa restrição é sem efeito. Significa que se o cliente tiver boleto atrasado ou tiver algum problema com Serasa ou até mesmo uma RJ, isso não atrapalhará o critério de elegibilidade dele. Então, daqui é outro dos 5 itens que é muito relevante. Hoje nós sabemos que devido à pandemia e devido a uma série de fatores, muitas empresas contraíram dívidas e problemas de restrição. E isso as impede de acessar o mercado de crédito nacional. Mas numa operação private hard lender, você consegue. Você consegue, mesmo com restrição, captar o recurso e trazer ele ao Brasil, inclusive quitando aqui eventuais restrições que você tenha. O quarto item é projeto. Qualquer operação de corporate finance ao qual entre uma stand-by é exigência obrigatória ter um projeto bilíngue muito bem estruturado. Não é apenas um projeto feito de maneira, vamos dizer, como se fosse para atender um processo nacional, um BNDES. Não, é um processo que tem que seguir normas internacionais ou americanas ou inglesas, de preferência, e precisa ser feito obrigatoriamente por economistas e profissionais com alto conhecimento e muitas vezes pós-graduado, mestrado, ou seja, precisa ser um projeto que cumpra normas internacionais. Já na operação Private Hard Lender, você nem precisa de projeto. Você precisa ter apenas um racional, óbvio, descrito onde você vai usar o recurso, e não precisa de um projeto bilíngue, de todo um business plan. É dispensável esse item na operação Private Hard Lender. O quinto item da análise da viabilidade entre uma operação e outra é a análise de elegibilidade. Propositalmente, nós colocamos no sentido da estrutura financeira para análise de elegibilidade. Por quê? No final, quando um cliente apresenta a sua documentação, ele é analisado ou para uma operação com SBLC ou para uma operação Private Hard Lender, ele é analisado no sentido da sua estrutura financeira, a sua estrutura de capital e a sua demanda de capital, no caso o projeto ou a demanda devidamente explicada. Esses itens todos, eles se agrupam na análise de elegibilidade. Então, se você olhar aqui o grau de dificuldade, você vai perceber que a elegibilidade, ou seja, ser aceito num processo de elegibilidade para uma operação com SBLC, a dificuldade é de médio para alto. Por isso que muitos clientes não conseguem obter a SBLC para uma operação. Porém, numa operação Private Hard Lender, ela é normal. Ou seja, eu não coloquei mínimo, porque na verdade existem critérios que são analisados, mas é um processo muito tranquilo. Por exemplo, se eu não tenho limitação se eu tenho uma limitação de estrutura financeira mínima, se eu tenho a possibilidade de trabalhar com vários tipos de ativos imobiliários, e se nas minhas restrições aqui no Brasil não tem efeito no processo de obtenção de uma operação Private Hard Lender, significa
que a minha análise de elegibilidade vai ser uma análise bem tranquila e facilmente eu conseguirei encaixar-me, né, como um cliente apto a esse tipo de operação. Esse vídeo, na verdade, ele remete a um raciocínio que cada um de nós empresários temos que ter. Ninguém aprende a correr antes de engatinhar e andar, né? Você engatinha, anda e depois você corre. Podemos entender que uma operação com SBLC é como se você estivesse correndo. É um dos melhores instrumentos do mundo para aporte de capital, principalmente para nós brasileiros, que precisaremos de uma credibilidade de um instrumento desse numa operação muito sofisticada. Mas, num trabalho conjunto da nossa equipe, do nosso advisor, conseguimos trazer ao Brasil uma operação que cumpre e que consegue liberar ao empresário brasileiro entre 3 milhões de dólares a 50 milhões de dólares, apenas pautado numa boa garantia e numa estrutura financeira mínima. Isso dá uma condição para que esse empresário capte esse dinheiro numa condição favorável e possa alavancar financeiramente, buscando novas linhas de crédito e novas taxas cada vez menores no seu processo de crescimento e aporte. Então, muitas vezes, é muito mais fácil você realizar uma operação mais simples, como a Private Hard Lender, se preparar e fazer uma operação Corporate Finance com SBLC, do que passar anos tentando obter um instrumento desse. E muitas vezes não irá conseguir, nem no Brasil e nem no exterior. Portanto, eu deixo nesse vídeo uma mensagem muito clara de que existem caminhos para se crescer, mas no passo a passo, com muita firmeza. Agradeço a todos, fiquem com Deus e que tenhamos uma semana iluminada.